NASA vai gastar 30 bilhões de dólares para fazer algo que nunca foi feito: construir um endereço permanente fora da Terra. Mas antes de imaginar cúpulas futuristas, você precisa conhecer um número que quase ninguém menciona. Somando as 6 missões Apollo que pousaram na Lua, a humanidade acumulou apenas 80 horas de tempo de astronauta na superfície lunar. 80 horas, menos de 4 dias. Esse é todo o conhecimento prático da nossa espécie sobre viver no solo de outro mundo. E foi há mais de meio século. Agora, a agência quer erguer uma base do tamanho de uma cidade em um lugar onde a temperatura despenca a 203 graus negativos. Mais frio que qualquer registro da Antártica. Coberto por uma poeira afiada como vidro, que adoeceu todos os astronautas que a respiraram. Onde a noite dura 2 semanas, e ela não está sozinha. A China promete pousar seus astronautas até 2030. O administrador da NASA, Jared Isaacman, resumiu: o relógio está correndo nesta competição de grandes potências, e o sucesso ou fracasso será medido em meses, não em anos. Então, como exatamente se constrói uma base a 384 mil quilômetros da Terra? O plano é muito mais estranho do que parece. Todo projeto de construção começa com uma decisão: onde construir? E aqui a NASA fez uma escolha que parece não fazer sentido. Em vez das planícies equatoriais onde as missões Apollo pousaram, a base vai nascer no Polo Sul lunar, uma das regiões de relevo mais violento do nosso satélite, com montanhas altas, encostas íngremes e crateras profundas. Para você entender a escala, a cratera Shackleton, um dos alvos principais, é mais que 2 vezes mais profunda que o Grand Canyon. E toda a região fica dentro da bacia do Polo Sul Aitken, a maior cratera de impacto conhecida do Sistema Solar, com mais de 2.500 quilômetros de largura. Por que escolher o terreno mais difícil? Porque ele esconde o recurso mais valioso do espaço. No Polo Sul, o Sol fica sempre baixo no horizonte. O fundo de algumas crateras não recebe luz há bilhões de anos. E é nessa escuridão eterna que a água congelada se acumulou. Ao mesmo tempo, picos vizinhos ficam iluminados quase o tempo todo, perfeitos para a energia solar. Água e energia, lado a lado. Mas o layout da base é o que realmente surpreende. Nas palavras de Carlos Garcia Galán, executivo do programa, prevemos que a base lunar terá centenas de milhas quadradas, com diferentes recursos que contribuirão para o objetivo de uma presença lunar permanente na Lua. Uma infraestrutura espalhada como uma cidade, habitats no topo das colinas, banhados de sol, e reatores nucleares a mais de 1 quilômetro de distância para proteger os astronautas da radiação. Só que antes de erguer qualquer estrutura, a NASA precisa vencer um inimigo que derrotou até os astronautas da Apollo. E ele é praticamente invisível. Quando os astronautas da Apollo voltavam para o módulo lunar, a poeira grudada nos trajes fazia suas gargantas doerem e seus olhos lacrimejarem. Todos os 12 homens que pisaram na Lua desenvolveram os mesmos sintomas: espirros, congestão, tosse. O quadro ficou conhecido como febre do feno lunar. E dentro da nave, essa poeira tinha um cheiro inconfundível: pólvora queimada. O nome técnico dela é regolito. Na Terra, vento e água arredondam os grãos de poeira. Na Lua, isso nunca aconteceu. Cada partícula mantém pontas afiadas como fragmentos de vidro formadas por bilhões de anos de impactos de meteoritos. Essa poeira corroeu camadas das botas dos trajes e destruiu os lacres a vácuo dos recipientes de amostras. O fisiologista pulmonar Kim Prisk deu o alerta: partículas 50 vezes menores que um cabelo humano podem ficar meses dentro dos seus pulmões. Quanto mais tempo a partícula permanece, maior a chance de efeitos tóxicos. Pesquisas com simulantes do solo lunar mostraram que a exposição prolongada pode destruir células pulmonares e cerebrais. E o detalhe mais bizarro: essa poeira levita. A radiação solar carrega o solo com eletricidade estática, forte o suficiente para fazer as partículas flutuarem acima da superfície, grudando em equipamentos, trajes e potencialmente nos pulmões. Na Apollo, a exposição durou dias. Numa base permanente serão semanas. Por isso, os primeiros pousos da fase 1 vão estudar como cada aterrissagem espalha essa poeira. E até a pista de pouso terá que ficar longe dos módulos, porque cada foguete que desce funciona como um jato de areia corrosiva. Entender o terreno e a poeira é o primeiro passo, mas mapear uma região que nenhum humano jamais visitou exige outra coisa: um exército que não precisa respirar. A fase 1 vai de 2026 a 2028, custa cerca de 10 bilhões de dólares e prevê 25 lançamentos entregando 4 mil quilos de carga. Quase tudo robótico. A lógica: aprender rápido, errando barato, antes de arriscar vidas. O primeiro protagonista quase morreu no papel.
O rover Viper, do tamanho de um carrinho de golfe, foi cancelado em 2024 por estouro de custos. Agora foi ressuscitado como peça-chave. Em 2027, ele desce ao Polo Sul para caçar gelo, entrando em crateras que estão entre os lugares mais frios do sistema solar. Mas a estrela da frota é uma tecnologia nova: os drones Moonfall. Como helicópteros não funcionam sem atmosfera, esses robôs usam pequenos propulsores de foguete para saltar. Cada salto dura 150 segundos e cobre até 50 quilômetros. 4 drones serão lançados em 2028 pela Firefly Aerospace, fotografando terrenos onde nenhum rover chega. E aqui entra a revelação geopolítica desse vídeo. Esses drones não servem só para explorar. Eles serão posicionados nos cantos das áreas de interesse, funcionando como marcadores de território, delimitando o perímetro da futura base. Quando perguntaram sobre isso, Isaac Mann não fugiu. Acho importante chegarmos lá primeiro. Agora, sendo honesto como sempre, o plano já sofreu golpes. Em maio, um foguete New Glenn da Blue Origin, responsável por entregar os rovers na Lua, explodiu na plataforma, destruindo infraestrutura que levará meses para reconstruir. A NASA admitiu que estuda alternativas. E mesmo que todos os robôs cheguem intactos, todos enfrentam o mesmo carrasco. Um fenômeno que transforma a Lua, a cada mês, em uma armadilha mortal. O dia lunar dura um mês terrestre, 2 semanas de sol contínuo, depois 2 semanas de escuridão total, quando os eletrônicos congelam sem retorno. Nenhum painel solar resolve isso. A resposta é energia nuclear. Só que o histórico da NASA nesse campo é constrangedor. Em 60 anos, a agência gastou mais de 20 bilhões de dólares em mais de uma dúzia de programas de reatores espaciais. Sabe quantos chegaram ao espaço? 1. O SNAP-10A, de 1965, que funcionou por exatos 43 dias antes de falhar. Para quebrar essa maldição, a estratégia é curiosa: testar o reator lunar em Marte. Em dezembro de 2028, a NASA pretende lançar a SR-1 Freedom, a primeira espaçonave interplanetária com propulsão nuclear elétrica da história. Um reator de 20 kW que liga 48 horas após o lançamento e viaja 1 ano até o planeta vermelho, onde solta 3 helicópteros da missão Skyfall para mapear locais de pouso para futuros astronautas. Tudo o que a SR-1 ensinar alimenta o Lunar Reactor 1, o primeiro reator de superfície da Lua, previsto para 2030. E antes que você imagine uma usina gigante, um reator lunar de 100 kW é 10.000 vezes menos potente que uma usina terrestre e cabe num carro pequeno. É essa máquina que vai manter a base viva durante as 354 horas de cada noite. Com energia garantida, a construção pesada começa. E é aí que o plano revela sua jogada mais inteligente: parar de levar coisas da Terra. A fase 2, de 2029 a 2032, prevê 27 lançamentos e 60 mil quilos de equipamento, com 2 missões tripuladas por ano. A fase 3, de 2033 a 2036, salta para 150 mil quilos, incluindo os módulos onde 4 astronautas viverão por 28 dias seguidos e o rover pressurizado. Um habitat sobre rodas onde se trabalha sem traje espacial. Mas nenhum foguete torna viável transportar tudo isso para sempre. A solução tem uma lógica que especialistas resumem em uma frase: a água é o petróleo do espaço. O gelo das crateras sombrias, exposto a uma corrente elétrica, se separa em oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível de foguete. A base deixa de depender de entregas caríssimas da Terra. E o regolito, o vilão já mencionado, vira matéria-prima. Pesquisadores já transformam poeira lunar em tijolos, painéis e até solo para cultivar plantações em estufas. A visão é a primeira fábrica fora da Terra, construindo com o material que está embaixo dos pés. Agora guarda esse nome: Hélio 3. Raríssimo na Terra, mas acumulado no solo lunar por bilhões de anos de vento solar. É candidato a combustível de fusão nuclear e refrigerante para os data centers do futuro. O preço? Um único punhado vale cerca de 20 milhões de dólares. Parece perfeito demais, né? Pois é. E é por isso que você precisa ver o outro lado. A Lua não tem atmosfera para queimar meteoros. Impactos de objetos do tamanho de casas são comuns, e um único deles pode obliterar uma base inteira. Até o tempo é um problema. Os segundos passam ligeiramente mais rápido na Lua, e ninguém definiu ainda como manter um horário lunar oficial. E o risco histórico? Desde 2004, os Estados Unidos já gastaram cerca de 107 bilhões de dólares em planos de retorno à Lua. O Constellation prometeu 2020 e foi cancelado. Cada governo mudou o plano do anterior. A diferença dessa vez pode estar na pressão externa.
Pela primeira vez desde a Guerra Fria, existe um rival correndo na mesma pista. No fim das contas, essa base não é sobre a Lua. Especialistas estimam que as políticas espaciais dos próximos 100 anos serão decididas nos próximos 10 ou 20, por quem estiver lá operando primeiro. E a própria NASA trata a base como planta baixa de algo maior. O campo de provas onde vamos aprender a sobreviver longe de casa antes de encarar Marte. Garcia Galán resumiu o objetivo com uma frase que ecoa como promessa. Então poderemos dizer: ei, estamos aqui permanentemente e não vamos abrir mão disso. Depois de 50 anos olhando para a Lua como um museu de pegadas antigas, talvez estejamos prestes a vê-la virar um endereço. Agora me conta aqui nos comentários. Sabendo de tudo isso, você aceitaria viver em uma base permanente na Lua? E se este vídeo fez você enxergar nosso futuro no espaço de um jeito diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem novas histórias, perguntas e curiosidades que parecem simples, até você descobrir o que realmente está por trás delas. Nos vemos no próximo vídeo.